Graça e paz, povo de Deus, bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Vai lá na nossa página do YouTube, Igreja Evangélica Semeando Família, se inscreva, faça parte da família Semeando. Pastor Márcio, paz do Senhor. Graça e paz, meu pastor querido, que está sempre junto conosco pela rádio, pelo Facebook, YouTube, que Deus te abençoe. Pastor, tempo para muitos de nós, um tempo de sofrimento, tempo de angústias, de preocupações, de perturbações. A gente vê Paulo aqui em Romanos dizendo o seguinte, Romanos 8, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 2 Coríntios 4, ele fala algo parecido, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando a gente vê essa construção do pensamento do apóstolo Paulo, dizendo que, por certo, né, os sofrimentos presentes não podem ser comparados a uma glória que vai ser revelada, que a nossa leve e momentânea tribulação, mas para quem está produzindo tribulação, que está passando por tribulação, por angústia, não pensa que está leve, né? E tampouco pensa em um peso de glória que vai ser revelado. Quem está passando por dor e sofrimento agora quer encontrar tranquilidade, não quer encontrar a segurança de que essa dor, essa tribulação momentânea está forjando dentro da pessoa, dentro de si, algo melhor a ser explorado lá na frente. O que nos preocupa, né? A preocupação vem a partir do momento, né, que a pessoa ela não consegue discernir que toda provação, que toda angústia, no final fez ela ficar melhor. Ela estava triste, passando por dificuldade, angustiada. Aí esse tempo de tempestade passou. Aí quando olha para trás, cara, eu precisava passar por isso, porque foi exatamente isso que forjou em mim algo bom. O ruim é quando as pessoas, no meio dessas tribulações, começam a desistir. Está passando por dificuldade, aí desiste do casamento, desiste de lutar pela empresa, pelo trabalho, desiste de lutar por aquilo que é a própria vida, porque pecou, aí desiste de lutar por aquilo que é santidade, desiste, essa é a pior situação. E o que a gente entende na Bíblia Sagrada é que a todo momento, tribulação, angústia, sofrimento, traz algo que o próprio Jesus diz, né? Felizes aqueles que, né? Bem-aventurados sois, quando passados por dificuldades, perseguições, quando a gente consegue construir essa maturidade, que um tempo como esse, de tribulações, de dificuldades, de perdas, de angústia, no final, naqueles que tiverem o coração, o entendimento que Deus está fortalecendo, tem uma glória que vai ser revelada. Interessante, pastor Márcio. É verdade. E eu fico assim porque hoje a gente lê o que Paulo escreveu, né? Mas naquele tempo Paulo escreveu daquilo que ele estava sentindo e experimentava. Hoje é fácil eu chegar num altar, pastor, e falar assim, porque as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que é de ser revelada em nós. Mas eu estou falando algo que talvez eu nem esteja sentindo e nem acredite, eu só estou lendo, entende? Paulo, ninguém escreveu para que ele lesse. Ele passou para falar. Ele passou, viveu e está falando. É esse tipo de relacionamento, pastor, eu entendo que Deus espera de nós. E aí eu estou falando para os cristãos, que Deus espera, porque quando lá no livro de Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, ainda, não é que não tinha acontecido, ainda que, se acontecer. Aí no final ele diz assim, eu me alegrarei no Senhor, mesmo que falte um monte de coisa, eu me alegrarei. Ele não tinha vivido aquilo ainda, mas ele teve uma experiência com Deus tão grande antes, que ele entendeu que toda a preocupação que ele tinha a respeito aqui da terra, que ele estava agoniado com o ímpio está prosperando, e por que está acontecendo isso, por que não está acontecendo, e ele foi questionando a Deus, e Deus vai juntinho dele, peraí meu filho, deixa eu te explicar. Depois dessa experiência ele fala, rapaz, essa preocupação que eu estou tendo com as coisas aqui terrenas, aí usa aí o que Paulo falou, não dá para comparar com a glória que me aguarda. Então o que falta muito hoje em nós, hoje tem muita gente angustiada, pastor, desesperada, não estou dizendo que não tenha motivo, mas às vezes está além do que era para estar, pela falta de intimidade. Pela falta de intimidade. Pastor, tem uma passagem na Bíblia muito linda, quando Pedro foi preso, o senhor sabe dessa passagem, tinham 16 soldados guardando Pedro lá. Estava lá, preso porque estava falando do Evangelho.
Cara, a Bíblia diz que Pedro dormia. Agora você imagina um camarada preso. Promessa de morte no dia seguinte. Vai morrer amanhã. E ele tranquilão dormindo, meu irmão. Por que ele descansava? Porque ele estava confiado em Deus. Jesus disse para ele assim: Pedro, você agora é jovem e você vai para onde você quer. Mas o dia que você vai ficar velho, meu filho, vão te levar onde você não quer, você vai comer aquilo que te derem, vão fazer isso com você. Eu entendo que quando Pedro estava preso, ele tinha 40 anos mais ou menos. Cara, eu não estou velho ainda, tem uma promessa de velhice para minha vida. Vou descansar no Senhor. Entenda isso, irmão. Aí Deus envia um anjo naquela cadeia e tira Pedro de lá, pastor. Eu estou querendo dizer, irmão, que às vezes, não estou dizendo, eu sei, irmão, que tenha preocupação, você é chefe de família, você está preocupado com as situações da tua casa, eu sei disso, eu também sou. A gente também passa as nossas aflições, né, pastor? Mas a gente precisa entender, querido, que não é para a gente estar tão preocupado com as coisas terrenas, porque aquele que é dono de tudo está cuidando de nós. Existe promessa sobre a tua vida, pastor? Existe promessa sobre a minha vida, existe promessa sobre a tua vida. Então não é esse tempo que vai paralisar as promessas que Deus tem para a tua vida, não, querido. Em nome de Jesus, descanse em Deus. Porque sabe o que acontece, pastor? A falta desse descansar em Deus, a pessoa fica ansiosa, angustiada, a pressão sobe, um monte de situação naquilo que é a parte física, não morre de coronavírus, mas morre infartado. Um monte. Entendeu? Vamos lá. A vida é feita de decisão. O que o senhor está trazendo de raciocínio em cima daquilo que Paulo escreve tem a ver com a decisão depois do aprendizado, né? Paulo fala que aprendeu a se contentar com aquilo que tem, sabe estar bem, sabe estar mal. Então é decisão. Eu decido, ainda que eu esteja mal, estar bem. Eu decido confiar naquilo que são as promessas do Senhor. Pedro não está preso, não, mas eu confio. Tem uma palavra, eu decido isso. Ele poderia decidir se preocupar, deixar a ansiedade entrar no coração, o medo e a dúvida. Olha o que Pedro acaba escrevendo, né? Em 1 Pedro 3, ele diz assim: é melhor sofrer por fazer aquilo que é certo, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer aquilo que é errado. O que a gente não pode exemplo, muitas pessoas, pastor, por que colapsou a situação da Caixa Econômica no que seria essa contribuição, né, do governo? Essa contribuição emergencial. Porque tinha muita gente que estava sofrendo, mas não precisava, aí acabou fazendo inscrição e isso trouxe um excesso de situações. Tanto é que, não estou falando de nenhuma surpresa, né? Muitos daqueles que são os militares vão ter que devolver o dinheiro que receberam porque fizeram inscrição sem necessidade de fazê-lo. Então, quando a gente pensa que há um sofrimento hoje, eu não preciso, por estar sofrendo, fazer aquilo que é errado. Ainda que eu esteja sofrendo, eu vou sofrer fazendo aquilo que é certo. Eu não posso complicar essa situação. Qual foi o esqueminha de Pedro? Se alguém chega, nega Jesus aí, cara, agora. Nega Jesus, você sai da cadeia e não vai ser morto. Ué, não, eu vou sofrer fazendo aquilo que é certo. E tem muita gente que acaba negociando, pastor. Pois é, a gente no programa passado falamos sobre aquilo que era a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, espada de dois gumes. A questão, pastor, dessa decisão, dessa falta de decisão, é porque a pessoa ainda está indecisa, pô. Antes dessa pandemia, haviam pessoas dentro das igrejas indecisas em servir a Cristo ou não. As coisas do mundo ainda chamavam atenção. Nesse tempo agora de live de tudo quanto é jeito, tem crente assistindo live sertaneja, live de pagodeiro, live de... o cara está indeciso. Eu não estou dizendo que é pecado ou não é pecado, não estou tratando disso, mas estou falando daquilo que te dá prazer. Se você é crente, o que me dá prazer está na presença de Deus, pô. Então essa falta de decidir é porque você está indeciso. Nesse tempo talvez seja um tempo da pessoa entender o que ela quer para a vida dela e se decidir verdadeiramente. Amados, final do programa, que esse tempo seja um tempo onde nós, depois de tantas situações, possamos sair melhor do que quando nós entramos. Amém. Pela fidelidade do Eterno. Amém, querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.